CLM Notícias informa: o coronavírus de Wuhan, os 4 cavaleiros do Apocalipse e as pandemias profetizadas pela Bíblia. Novos casos confirmados e mortes por coronavírus atingem níveis recordes diários na China. Segundo a Comissão Nacional de Saúde de Pequim, na sexta-feira, 21.780 casos foram confirmados nas 31 províncias, municípios e regiões autônomas da China. Novas mortes elevaram o número nacional para 570, mas esses números podem dobrar. As autoridades da província de Hubei, o epicentro do coronavírus, relataram 45 novas mortes pela doença e 1.347 novos casos detectados, ambos os máximos históricos diários. Mas o que impressiona é a aparente facilidade com que a doença se espalha desde que 15 pacientes afetados em Xinyu, uma cidade na província de Jiangxi, perto de Hubei, foram infectados por uma única pessoa. Enquanto o governo chinês tenta conter o surto, o contágio se espalhou pelas 31 províncias, municípios e regiões autônomas da China continental, além de pelo menos 22 outras regiões de outros países. Mais de 120 pessoas fora da China foram diagnosticadas com o vírus, potencialmente mortal. Em resposta, as autoridades de imigração em muitos países estão tomando medidas para coibir a entrada de pessoas que chegam da China. Na sexta-feira, o governo dos Estados Unidos declarou estado de emergência de saúde e anunciou que negará a entrada de estrangeiros que chegam da China continental para impedir a propagação do novo coronavírus. Um fator que complica os esforços para conter a propagação é que o vírus provou ser transmissível antes que os sintomas apareçam. Isso significa que algumas pessoas não percebam que estão infectadas até depois de serem transmitidas a outras. Os cientistas do Imperial College London estimam que cada indivíduo infectado com Wuhan se espalhou para 2 ou 3 outras pessoas. E eles acreditam que a taxa de mortalidade é de 1 em 50, o que é comparável à taxa de gripe espanhola no Reino Unido. Em todo o mundo, a gripe espanhola matou até 5% da população total da Terra. No entanto, existem muitos especialistas que contradizem os dados oficiais. Várias simulações filtradas do surto de coronavírus pandêmico mostram que estamos diante de um cenário nunca antes visto. Em meados de fevereiro, haverá mais de 40 mil pessoas infectadas e até maio haverá 170 milhões de mortos. Até o final do ano, os modelos de simulação indicam que quase 67% de todas as pessoas no mundo estarão infectadas. Como podemos ver, o coronavírus de Wuhan está perto de se tornar uma catástrofe mundial e, pior, anuncia a chegada dos cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. O livro bíblico de Apocalipse é sobre os eventos que aconteceriam após a era do apóstolo João. Apocalipse 1:19. E em Apocalipse 6, João foi inspirado a escrever sobre os 7 selos, que levaram ao retorno de Jesus Cristo. Os 4 primeiros são chamados de 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles representam decepção religiosa, guerra, fome e doença. Sobre o 4º cavalo e seu cavaleiro, João escreve: E olhei, e aqui está um cavalo verde, e aquele que estava sentado sobre ele foi chamado Morte, e o inferno o seguiu, e recebeu poder sobre 1/4 da terra para matar com a espada, com fome, com a morte e com os animais da terra. É uma personificação das epidemias de doenças, doentes, perturbadoras e inflexíveis. A passagem diz que, junto com os outros 3 cavaleiros, o cavaleiro anímico, que representa a doença, matará 1/4 da terra. Com a população atual de 7,7 bilhões, esse número chegaria a quase 2 milhões. Apocalipse 6:8 também relaciona o cavalo verde pálido às bestas da terra. Especialistas em profecias bíblicas acreditam que, além dos casos de animais famintos que atacam pessoas, essa passagem também pode se referir a doenças em animais transmitidos aos seres humanos, como por ter acontecido no coronavírus de Wuhan. No entanto, Apocalipse não é o único livro que menciona o retorno de epidemias de doenças nos últimos tempos.
No Evangelho de Mateus também é mencionado que surtos de pestilência ocorreriam antes do retorno de Jesus Cristo, pois nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá pragas, fomes e terremotos em diferentes lugares. Mateus 24, 7, 14. E há muitos que acreditam que essas profecias são para a era atual. Mas os crentes estão convencidos de que, embora tenhamos um futuro sombrio e devastador, a Bíblia deixa claro que Deus proporcionará a salvação para aqueles que se voltam para a fé. O Apocalipse na Terra. Além das profecias bíblicas, sem dúvida alguma, das imagens que vêm da China mostram que estamos diante de uma das piores pandemias da história. Nas redes sociais, vemos como as pessoas estão trancadas em prédios, uma fumaça densa que poderia perfeitamente vir de crematórios, pessoas se movendo erraticamente e caindo no chão mortas nas ruas, corvos e mais corvos voando agressivamente como se anunciassem a chegada da própria morte. Se não é sobre o Apocalipse, é incansavelmente semelhante.